Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Reginaldo. E nessa aula de hoje a gente vai continuar falando de números racionais, né? De frações, fração própria, fração imprópria, né? Então prestem bastante atenção, ok? Então vamos lá? Tá. Quais são as habilidades a serem desenvolvidas nessa atividade de hoje? Comparar e ordenar números racionais na representação decimal e fracionária, utilizando a noção de equivalência, relacionando-os a pontos na reta numérica. Vamos lá? Então tá. Aí, vamos começar a fração própria. Nós já falamos, né, em relação à fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vamos só relembrar aqui. O que é uma fração própria? É chamada de fração própria toda aquela em que o numerador é menor que o denominador. Podemos também dizer que uma fração própria representa a parte de um inteiro, onde o seu valor é maior do que zero e menor do que 1. Então tá, vamos entender isso aqui? Nessa aqui nós temos aqui, ó, 1/2. O meu numerador é o 1, o denominador o 2. Que operação que nós temos aqui? É uma divisão, tá? O que está falando? Que é maior que 0 e menor que 1, o resultado na fração é o número decimal. Vamos entender isso aqui agora, ó. Então tá, vamos colocar aqui, ó, 1/2, tá? Como que eu transformo isso aqui em um número decimal? Eu tenho que fazer a divisão, não tem, pessoal? Então vamos dividir aqui, ó, 1 dividido por 2. Não posso no conjunto dos números inteiros, mas no conjunto dos números racionais eu posso. Então vamos dividir aqui, ó, 1 eu não posso por 2, mas se eu colocar um 0 aqui e colocar um 0 aqui embaixo, eu posso, não posso? Agora vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Então a gente faz a subtração. 10 menos 10, nada. Ah, então a fração decimal aqui, o número decimal aqui é 0,5, tá? Então toda fração própria, tá? O resultado vai ser um número maior que 0 e menor do que 1, tá? Gravem bastante, gravem isso. Toda fração própria, a representação decimal vai ser um número maior que 0 e menor que 1. Qualquer número, qualquer fração que eu colocar aqui, vamos colocar aqui 3/7. É uma fração própria, porque meu numerador é menor que o denominador. E se eu dividir ela aqui, ó, tá? Não posso nos inteiros, nos racionais eu posso. Acrescento um 0 aqui, acrescento um 0 aqui, coloco uma vírgula, né? Então, vamos colocar aqui 4. 4 vezes 7, 28. Para 32. Né? Coloca um 0 aqui agora, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Tudo bem, que seja, não vamos continuar aqui não, só para você entender. 0,42. É um número maior que 0, né? E um número menor que 1. Toda fração própria vai dar esse resultado. Um número maior que 0 e menor que 1. Tranquilo? Então lá. Agora, nós vamos dar exemplo agora de fração imprópria. Fração imprópria que nada mais é que o inverso da fração própria. O meu numerador vai ser um número maior que o denominador. Vou dar exemplo aqui. Vou pegar qualquer número. Vou colocar aqui o número 5 meios. É uma fração imprópria, né? Onde uma fração imprópria, o meu numerador, né, é maior que o denominador. E como eu encontro o número decimal disso aqui, dessa fração? É só eu fazer uma divisão, porque isso aqui é uma divisão, não é? Então aqui, ó, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 2, 4. A gente faz a divisão. 5 menos 4, 1. 1 eu não posso por 2. Aí eu acrescento um 0 aqui e coloco uma vírgula aqui. Então, agora vai dar quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Então, a representação disso aqui é 2,5, tá? Então, vejam bem. Uma fração imprópria, né? O meu número, a parte inteira aqui vai ser sempre maior que 1, tá? Por quê? Porque se eu vou dividir aqui, sempre eu vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui, ó, 6. Eu poderia colocar qualquer número. Vou colocar 2. 6 meios. É uma fração imprópria, não é? Mas também é aparente. Por quê? Porque se eu dividir 6 por 2, vai dar quanto? 3. 3 é um número inteiro.
ok? Tranquilo? Muito fácil, não é, pessoal? Tá, um exemplo aqui agora. Nós temos aqui uma figura geométrica, tá? E essa figura geométrica, ela foi dividida em algumas partes. Vamos contar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o meu inteiro, a minha parte, o que foi dividido inteiro, foi dividido em 6 partes. E quantas partes foram coloridas? 1, 2. Ah, 1, 2. Então, qual a fração que corresponde à parte colorida na figura acima? E defina se ela é própria ou imprópria. Tá, então eu dividi em 6 partes. Aqui o meu denominador é 6. Eu colori 2 partes, então meu numerador é 2. Então, eu tenho uma fração o quê? Uma fração própria. Por que é uma fração própria, pessoal? Porque o meu numerador é menor que o meu denominador. E se eu quiser encontrar o valor decimal disso aqui, é só eu dividir. Vamos dividir aqui, ó, 2 por 6, né? Eu não posso, então eu acrescento um zero aqui e acrescento um zero aqui e coloco uma vírgula. Vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. Tá, então, sobrou aqui, eu não vou fazer mais, é só para vocês entenderem. Vai dar uma dízima periódica, porque se eu colocar os outros aqui, vai dar 3. 3 vezes 6, 18, tá? Então, 0,3. Isso aqui, tá? Por que eu coloquei esse tracinho? Porque é uma dízima, mas não é o caso, nós não estamos fazendo isso aqui agora. Só para mostrar para vocês que isso aqui é uma fração própria, ok? Tá, nesse exemplo aqui agora, é o seguinte, nós temos aqui, só um minutinho para ajeitar minha caneta. Nós temos aqui, ó, Maria comeu 3/10 de uma barra de chocolate. A quantidade de chocolate que Maria comeu na forma decimal. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, né, aqui, ó, 3/10. Eu vou dividir aqui, ó, por 10. Eu já ensinei isso aqui para vocês, vou fazer de novo. Não posso 3 por 10, acrescento um zero aqui, acrescento um zero aqui, coloco uma vírgula, vai dar 3 vezes nada, nada, 3 vezes 1, 3. Então, 3 sobre 10 ou 3/10 é igual a 0,3, né? Ensinei isso dessa forma, ensinei assim também, ó. Ah, e se fosse 3 centésimos? Precisava de eu dividir? Não, era só contar 1, 2 zeros, né? 1, 2 zeros e colocar esse 3 aqui, ó. E contar 1, 2 e colocar uma vírgula, né? Ah, e se fosse 3 milésimos? A mesma coisa, é contar quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E pegar o 3 e colocar aqui, ó. E contar, ó. 1, 2, 3, colocar a vírgula. Ou se você quiser dividir, né? Aqui, ó. 3 dividido por 1000. Coloca um zero aqui, 30 não dá. Então, coloca um zero aqui, uma vírgula. Acrescento outro zero aqui, ainda não dá. Acrescento um zero aqui. Coloco mais um zero aqui, agora dá, não dá? Ó, dá 3, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3.000 menos 3.000 é a mesma coisa, né? Muito simples. Qualquer dúvida, né? Vai lá e vê o vídeo novamente, ok? Boa aula para vocês!